Talvez você não saiba, mas os impostos vão aumentar aqui no Brasil e outros impostos serão criados. Para você entender melhor, na promessa de campanha do governo Lula, eles prometeram ao povo então que a faixa de isenção do imposto de renda seria a partir de R$ 5.000. Então aqui nós já temos uma mudança neste imposto. E nós também temos o imposto sobre herança, que é um tributo já muito antigo no Brasil e que ele tem hoje a tributação máxima de 8% em todos os estados, sendo que tem alguns estados que cobram um pouco menos, mas o teto é 8%. E este tributo ele vai receber um aumento nessa carga tributária para chegar ao teto de 20%. Isso já é uma promessa antiga desde 2015, um projeto que está aguardando na gaveta desde o governo da Dilma e agora vai ser colocado em prática. O CONFAZ já pediu lá em 2015 o aumento deste imposto. Então, provavelmente este ano já vai estar sendo colocado em cima da mesa este aumento. Nós temos também uma nova tributação, que é a taxação das grandes fortunas. Ele também faz parte do rol daqueles impostos, daquilo que o governo Lula prometeu na campanha. E o que seria essa taxação das grandes fortunas? Na verdade, esse tributo seria um plus sobre o imposto de herança. Mas como assim? Nós não temos já o imposto de herança? Sim, o imposto de herança, que atualmente é 8%, ele vai aumentar para 20%. Mas o governo alega que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Então, para colocar o Brasil no patamar daqueles países que tributam na faixa dos 40%, 50%, eles vão criar um plus sobre as grandes fortunas. E aqui uma grande questão, o que é a grande fortuna, que eu vou te explicar um pouco mais além. Neste aumento também de tributos, o imposto da doação e do testamento vão ser aumentados. E a grande pergunta aqui é a seguinte: o que tudo isso, este aumento de tributos e a criação também de novas tributações vão impactar na sua vida e na sua família? Bom, isso aqui é muito importante você se dar conta de que isso com certeza vai trazer consequências práticas para a sua vida. Mas neste vídeo eu quero te apresentar de que forma você pode minimizar estes efeitos na sua vida e na vida da sua família. O meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado especializado em planejamento patrimonial da família. E hoje, neste vídeo, eu quero então te apresentar estes tributos que vão aumentar e os novos tributos que vão surgir e também de que forma você vai poder adaptar a sua vida ou talvez até evitar que essa tributação ela impacte a sua vida ou que você impeça que esses tributos realmente incidam sobre a sua vida e a vida da sua família. Esse tema é extremamente relevante, porque a tributação de um país, ela sempre traz impactos diretos àquelas pessoas que produzem, que trabalham. E no nosso caso aqui no Brasil, essa tributação que eu falei há pouco, ela vai impactar na vida dos brasileiros que dia a dia trabalham e que têm como um dos seus objetivos acumular riquezas, aumentar o seu patrimônio, o seu acervo patrimonial. Esse aumento de tributação, ele está baseado em 3 impostos. O primeiro, como já falei, é o imposto de renda. A proposta do governo desde a campanha eleitoral de 2022 é trazer uma isenção de imposto de renda para as pessoas físicas que ganham até R$ 5.000 e a partir dali tributar essas pessoas de maneira que vá fazer uma compensação. Porém, isso não é dito. Está apenas lá nas entrelinhas onde você não é capaz de notar. Mas é evidente que toda vez que um tributo ou uma isenção tributária ela acontece, alguém vai pagar essa diferença, porque é necessário compensar. O governo jamais vai terminar ou diminuir um imposto sem compensar este imposto de outra forma. Logo à frente nós vamos ter então uma mudança de faixa de isenção que deve chegar aos R$ 5.000. Nós temos então o imposto de herança, que eu falei há pouco, que está em vigor atualmente, a resolução de 1992, que fez com que este nosso imposto então tivesse um teto máximo de 8%. Porém, desde 2015 já há uma proposta do CONFAZ no Senado Federal para aumentar essa alíquota de 8% para 20%. E como eu falei, lá em 2015,
quando o governo era a presidente Dilma, essa proposta ela ficou engavetada por causa do processo de impeachment e tudo o que aconteceu na sequência. E depois que o governo Lula foi eleito, em 2022, este projeto vai ser desengavetado e o imposto de herança ele vai aumentar. Isso é uma realidade para você e para toda a família brasileira que possui patrimônio e que pode sofrer a incidência deste imposto de herança. E nós temos, em terceiro lugar, a tributação sobre as grandes fortunas. Afinal, o que é isso? A tributação sobre as grandes fortunas seria um plus sobre o imposto de herança. Porque essa tributação que já existe, o imposto de herança, ela tem hoje o limite de 8% e vai aumentar para 20%. Porém, uma das justificativas que o governo nos traz é de que o Brasil é um dos países que menos tributa imposto de herança no mundo. E se nós compararmos realmente com países como Inglaterra, Japão, Estados Unidos, França, o Brasil é um dos países que menos tributa. Esses países tributam a herança na faixa dos 40%, 50% e até 60% sobre o patrimônio. A grande diferença é que nestes países, diferentemente do Brasil, eles acabam não tributando, porque as pessoas nestes países mais desenvolvidos possuem um sistema onde não há essa tributação de herança. É quase que meramente burocrático, mas na prática eles acabam não sendo tributados. Porém, aqui no Brasil, como nós temos uma outra cultura, a cultura aqui é que todo mundo faz inventário, então este tributo, ele sim, a partir do momento que tiver um aumento dessa tributação, este impacto vai ocorrer praticamente para toda a população, que vai ter que pagar este aumento para 20%. Agora, a tributação sobre as grandes fortunas, que é o que nós estamos falando agora neste ponto, ela vai ocorrer sobre aquelas fortunas, entre aspas, que o projeto de lei vai definir. Hoje nós temos tramitando alguns projetos, entre eles ele quer que seja atribuído à grande fortuna aquele patrimônio a partir de 2 milhões de reais. Ou seja, uma família que possui um patrimônio de 2 milhões de reais, daí para cima, além de pagar o imposto de herança que vai passar para 20%, ela também vai ser tributada como uma grande fortuna. É exatamente isso. A tributação sobre as grandes fortunas, ela não vai acontecer sobre os bilionários, sobre os milionários, as pessoas mais ricas do país. Mas por quê? Porque essas pessoas, assim como lá naqueles países mais desenvolvidos, a França, a Inglaterra, Estados Unidos, eles possuem um sistema de planejamento, onde todo o patrimônio da família está dentro de um sistema que evita que a família tenha que passar por um processo de inventário. Portanto, as regras para o aumento da tributação ainda não são claras, como você mesmo deve estar percebendo. Existe aqui uma confusão e uma falta de clareza, uma falta de transparência no que essa tributação vai trazer de impactos para a vida dos brasileiros. O importante aqui é a gente entender que isso tem um sentido de ser. Porque na medida em que o imposto de renda vai aumentar uma faixa de isenção, os brasileiros que têm renda a partir deste valor, eles com certeza vão ter que compensar no pagamento de impostos. Só que isso vai ficar nas entrelinhas, como eu falei. Portanto, não é clara a regra e os próprios economistas dizem que toda essa nova tributação e essas regras, elas deveriam ser mais transparentes. Estima-se que aumentará a arrecadação em 980 milhões de reais. Ou seja, mesmo isentando uma faixa da população e fazendo alguma alteração tributária que para alguns pareça até de alguma forma benéfica, na verdade vai trazer um grande aumento na arrecadação de tributos. E quando nós falamos neste aumento da carga tributária, este novo cenário que com certeza vai chegar para os brasileiros, nós nos perguntamos: isso vai impactar na minha vida, no meu trabalho, na minha família? E a resposta é sim. Isso vai trazer consequências drásticas para a população brasileira, principalmente para a população da classe média, a população que trabalha e que produz riquezas e que adquire patrimônio e dinheiro. Então, as consequências vão ser grandes para essa faixa da população. E de que forma você pode se preparar para este aumento da carga tributária? Afinal, existe alguma saída, alguma maneira de fazer com que você pague menos impostos ou até nem pague este aumento da carga tributária?
E a resposta é positiva, sim. Você tem métodos, mecanismos para evitar que essa nova tributação e também o aumento da carga tributária atinja você, a sua família, a sua empresa. De que maneira você pode fazer isso? Você pode fazer um planejamento patrimonial e se utilizar deste mecanismo que os bilionários sempre usaram, que é o sistema de holding familiar. Os bilionários sempre tiveram à sua disposição este sistema, porque eles têm dinheiro, eles têm condições de pagar as grandes bancas de advocacia. Mas hoje essa informação já chegou a você e você pode ter acesso a este método, que é o planejamento patrimonial da família, através de uma holding familiar e evitar que a tributação do imposto de herança e também das grandes fortunas atinja você. Como é que isso vai acontecer na prática? No momento que você cria um sistema de holding, o seu patrimônio que está na pessoa física, ele passa para dentro de um sistema que a base é pessoa jurídica. Enquanto a pessoa física é tributada de todas as formas, a pessoa jurídica não. Ela tem outro formato de tributação. E quando você adere a esse sistema, o seu patrimônio então não pertence mais a você. Ele vai para dentro do sistema, onde vai existir um planejamento sucessório para que não seja necessário um dia os seus herdeiros fazer um processo de inventário, evitando assim pagar o imposto de herança. Vai fazer também um planejamento tributário para que você pague menos impostos e também evite pagar algum tipo de tributação que a pessoa física sempre vai pagar. E também dentro deste sistema você vai poder proteger, também guardar o seu patrimônio para que tudo que acontece no mundo jurídico, nos processos, não atinja esse patrimônio. O seu patrimônio pode ficar isento de processos judiciais, de penhoras. Então, para que você não seja atingido por essa nova carga tributária e também para o aumento desses tributos, você precisa ter um planejamento patrimonial, onde você vai evitar pagar esses impostos e também proteger o patrimônio da sua família. Isso é acessível a qualquer pessoa e custa muito menos do que fazer doação de bens em vida, do que fazer testamento ou então que um dia os seus filhos tenham que passar pelo inventário. Você precisa então hoje pensar seriamente em constituir este planejamento através de um sistema de holding. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei e também você pode me seguir aqui neste canal, onde eu vou estar trazendo sempre informações importantes sobre o planejamento patrimonial da família e de que forma você pode evitar pagar mais impostos e sim ter uma organização patrimonial muito melhor.